Olá, seja bem-vindo ao canal Alimentando a Sua Mente. Eu sou Giovânia Gomes e farei para você a leitura do livro Catadora de Sonhos, a história secreta de Maria Eulina, escrito por Lúcia Rocha. Mas, antes de iniciarmos a leitura, peço que você curta e compartilhe o vídeo. Vamos começar? Capítulo 9. De volta às origens. Maria Eulina tem o maior conceito a respeito da família. Sobre sua mesa, no escritório do Castelinho, mantém um porta-retrato com fotos dos filhos. Tanto tempo afastada da terra natal e dos parentes, ela sabe que família é a base de onde origina a formação e a educação dos seus membros. No lar, forma-se o caráter e as atitudes, e é exatamente essa base que a assegura até hoje, que a fez mãe e tem ajudado a criar os filhos com uma referência bastante sólida. Acredita que a educação é uma coisa fundamental na formação do caráter de qualquer ser humano, do ensino fundamental até a formação universitária. Para Maria Eulina, dinheiro, bens e patrimônio não são referências para a família. São muitas contanto, porém os problemas somam-se à medida de cada fortuna. O que conta não é o dinheiro, mas a participação de cada membro na construção do dia a dia, bem como a moral do patriarca diante dos filhos. Sem se sentir uma mãe superprotetora, como foi a sua, cria os filhos com liberdade, porém com uma base bastante sólida. Quando saiu das ruas e se casou, Maria Eulina achou que estava na hora de retomar o contato com a família. Fez uma carta para o pai. Explicou que estava em São Paulo, uma terra gelada em todos os sentidos. Nessa primeira carta, não quis comentar o que havia lhe acontecido quando chegou na cidade grande e como se virou durante o período que perdeu o contato. Usou da sabedoria e, sobre ter morado nas ruas, entrou no assunto indiretamente. Medo de chocar a família. Então, tocou no assunto citando que São Paulo também era uma cidade em que as pessoas ficam caídas no chão das ruas, logradouros e praças públicas. Às vezes, os pedestres ou carros passam por cima e nem olham. Não existe solidariedade. A solidariedade nessa cidade grande é a conta bancária das pessoas, escreveu Eulina. Disse que as igrejas eram cercadas de grades de ferro, não ficam com as portas abertas para evitar que o povo entre. Quando o morador de rua adentra uma igreja, até que descansa um pouco, mas na hora da celebração da missa é convidado a se retirar. Se quiser, assiste à missa do lado de fora. Explicou que miserável é aquele que não tem casa, não tem banheiro, não tem lugar para fazer sua higiene pessoal. Seu pai não sabia o que era miséria, porque nunca vira isso. Em sua terra havia gente pobre, mas miserável não. Na carta também dizia: Papai, deve ter alguma coisa errada daquilo que o Senhor nos ensinou para a realidade da vida, tanto em relação a Deus quanto ao homem, porque Deus não pode ser tão injusto desse jeito. Para finalizar, anunciou que passaria férias no Maranhão e que estava morando com uma pessoa, indo de encontro aos princípios da família, mas, como o pai conhecia bem, entenderia. O pai respondeu à carta. Esta se perdeu com o tempo. Maria Eulina não é de guardar nada de um ano para outro. Lembra-se que ele dissera que, apesar dela não gostar da vida do interior, essa é a melhor que existe. Lamentou que a filha quis sair de casa para assistir tudo aquilo. Para ele, deveria ser mesmo cruel a vida na cidade grande, onde as pessoas deixam de ser humanas para ser qualquer um. Ou ninguém. Pessoas que vivem correndo atrás de algo que pensam que perderam em algum lugar e têm que ir atrás. Resolvida a viagem de passeio ao Maranhão, Maria Eulina mandou avisar as amigas em São Luís. Deveriam saber como estava vivendo na cidade grande. Teria conseguido seu espaço, a sua liberdade, enfim, tudo o que almejava? Comprou uma passagem aérea e um vestido novo. Queria voltar por cima, é lógico, como sonhara um dia, desde quando partiu daquela longínqua terra. Em São Luís, as amigas a aguardaram no aeroporto. Estava quase reconhecível quando desembarcou. Elegante, de bolsa e chapéu, parecia cena de novela ou de cinema americano. Havia voltado em alto estilo, por cima, agora uma madame, elegante, bem vestida,
Seguiu para a casa de amigas, onde ficou alguns dias. Depois pegou a estrada rumo à fazenda do pai. Enfrentou 6 horas de viagem de ônibus até Presidente Dutra, mais 4 horas de cavalo para São José dos Basílios. Teve um reencontro normal, afinal de contas já tinha passado tudo. Ficou com a família durante um mês. Agora, conversando sozinha com o pai, recapitulou o que escrevera em sua primeira carta. Bastante emocionada, perguntou ao pai sobre o que havia lhe dito, sobre as pessoas que moram nas ruas abandonadas. Arão fez um comentário e foi interrompido pela filha. Pai, quando descrevi a situação dos moradores de rua, foi para lhe dizer que passei por aquilo. Vivi por muito tempo embaixo de pontes, viadutos, morando em praça pública ao relento. Arão caiu no choro. Perguntou à filha por que não o procurou, por que não voltou para casa. A filha o fez lembrar as ameaças. Temia não ser aceita de volta. Ouviu um pedido de perdão do pai, arrependido pelo rigor com o que criou os filhos. Tentou explicar que jamais bateria a porta para um filho que estivesse vivendo pelas ruas de uma cidade qualquer, ainda mais em São Paulo, tão distante e perversa pelo que achava. Soube que a família havia procurado Francinete por telefone, queria notícias dela, mas a amiga não tinha ideia de onde poderia estar. Nos dias que esteve na casa dos pais, recordou algumas cenas. Tempo que o Maranhão era comandado por coronéis respeitados, mulher não tinha voz. Os pais chegavam a alterar a idade das filhas, para votar nos políticos que eles ordenavam. Todo mundo ia para as urnas, sem saber em quem votar. Pobre gente, coitada e explorada. Em dia de eleição, os cabos eleitorais andavam armados de espingardas para intimidar o eleitorado. Maria Eulina estava cansada de ver essa cena. Cada eleitor com um pé de chinelo na mão e o outro receberia após a votação. Outros recebiam a dentadura superior, a inferior somente depois de votar. Ainda bem que aquilo fazia parte do passado. Agora os coronéis já sentavam com a família para conversar assuntos diferentes. As coisas haviam evoluído. Por mais que ela quisesse ficar, não havia mais espaço ali. Não se encontraria mais. Sentia-se uma estranha no ninho. Não era mais a Maria Eulina do Maranhão, mas também não a Maria Eulina de São Paulo. Na verdade, estava tão dividida que não sabia onde se colocar. São Paulo havia sido uma selva de pedra e os 3 anos que estivera fora do Maranhão foi tanto tempo na sua mente que houve uma mudança muito radical. Lembrou-se que tinha que retornar para São Paulo, até mesmo por causa de Alex. Seu lugar era mesmo em São Paulo, concluiu. Quando Raquel tinha 3 anos de idade e Alex Júnior apenas 1, Maria Eulina retornou ao Maranhão. Anos depois, recebeu os pais em sua casa, em São Paulo, que puderam comprovar o quão feliz a filha estava com a família que havia formado.